partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus. Salve Maria, um grande abraço aos nossos irmãos, nossos amigos, ouvintes que vão nos acompanhar nesse podcast. E nós queremos dar as boas-vindas ao casal de namoradinhos, Matheus e Juliana, que participam pela primeira vez aqui conosco nos estúdios Joseph Ratzinger. Salve Maria, boa noite. Muito bem, seja bem-vinda. Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Juliana, fala um pouquinho mais sobre você. Eu sei que você é bem envergonhadinha, já tá aí que nem um pimentãozinho, né? Mas conta um pouquinho pra gente, assim, e principalmente para os nossos ouvintes, né? Com que você trabalha, se você ainda estuda, qual é o seu apostolado na igreja, o seu envolvimento. Fica à vontade. Bom, eu tenho 19 anos, eu sou técnica de enfermagem, trabalho no laboratório atualmente. E eu tenho apostolado, participo da Legião de Maria na Igreja Matriz. É o primeiro grupo, né, da Legião de Maria Jovem, né? E atualmente eu sou a vice-presidente da Legião. Que legal! Matheus, agora é a sua vez. Conta um pouquinho sobre você, então, para os nossos ouvintes. Por favor, fique à vontade. Eu nasci numa família protestante, né? Mas de confissão luterana mesmo. E sempre foi uma fé meio vazia, uma fé com pouco sentido e tudo mais. A gente pode ver que muitos filósofos ou pensadores que estavam na Alemanha naquele tempo, ou que eram luteranos, acabaram abandonando a fé. Um deles era o Friedrich Nietzsche, que ele também tinha o pai dele, se não me engano, era pastor numa igreja luterana, né, inclusive, e ele acabou abandonando a fé. E isso é muito recorrente nas pessoas que, né, praticam o luteranismo, de acabar abandonando a fé posterior. Eu acabei desde muito cedo saindo da igreja luterana, até porque eu fui influenciado pelos livros que eu comecei a ler e por um ambiente que acabou me parecendo que só existiam intelectuais na esquerda, né, no negócio marxista ou desse negócio nihilista pós-moderno que eu comecei a ler. Eu lembro que eu comecei no ensino médio a ler o Capital, apesar de também ler durante esse tempo obras de Platão e de Aristóteles, eu, né, preferia essas obras mais marxistas. Eu li bastante livro, quase a bibliografia completa do Nietzsche, e acabei saindo. Só que acaba que o ser humano ele sempre busca Deus, busca um sentido na vida dele, e por causa disso eu comecei a buscar Deus em várias outras coisas. Primeiro eu comecei no budismo, né? Eu comecei a frequentar e conhecer aquela religião Hare Krishna, né, que é bem comum dentro desses jovens aí mais desconstruídos. E eu era vegano nesse tempo, eu fiquei 2 anos sendo vegetariano, né? Não vegano. Vegano tentei, mas eu não consegui, né, porque eu não conseguia me sustentar ainda. Mas eu fui vegetariano por quase 2 anos. E daí eu comecei a ler coisas sobre o budismo, e do budismo eu fui para o hinduísmo, e daí do hinduísmo eu comecei a ler coisas sobre o Egito, essas ordens secretas, sobre a Cabala, que me interessou muito, astrologia, numerologia, enfim, todas essas coisas que terminam com GI, ideologia, tudo isso eu fui entrando. E sempre muito marxista, sempre muito, né, nessa vibe assim de salve proletariado e tudo mais, esse negócio meio desconstruído aí. Tive contato assim com tarô, já fiz muitas previsões para as pessoas, mapa astral, tarô, cabala, numerologia, vi o nome da pessoa e tudo mais. Me aprofundei bastante no assunto. Conforme passou-se o tempo, eu me lembro que eu tive uma conversão central do que eu comecei a ler outras coisas, né? Porque eu sempre tive
essa sorte de que quando eu estava muito num lado, eu começava a ler o outro lado. É o que me fez eu sair rápido das coisas ruins. E aconteceu comigo que eu tinha uma professora que eu pedi emprestado para ela o Confissões de Santo Agostinho. E lendo o livro, eu já estava saindo do ocultismo, porque eu tinha visto muitas coisas ruins lá dentro, né? Eu já estava desiludido com ele. E lendo Confissões é que eu me converti. Houve aquele negócio da metanoia, né? Que é o arrependimento imediato. Lá eu terminei de ler o primeiro capítulo, lá a primeira parte. Daí de uma vez só. E daí eu chorei e tudo mais, percebi os meus pecados e a partir dali eu aceitei Deus e a Igreja Católica. E é bem providencial que tenha sido justamente com Santo Agostinho, né? Que teve uma caminhada bem semelhante, assim, né? Passando por vários tipos de doutrinas diferentes. Sim, eu sou bem devoto dele por causa disso. Eu quando li, eu me vi ali. Quando eu li ele, eu vi... Foi se identificando imediatamente, sim, né? Imediato, assim. Eu falo que a gente está numa era... Eu falo não, né? Várias pessoas falam que a gente está no neopaganismo, mas só que às vezes as pessoas acham que é brincadeira, que é neopaganismo assim no sentido de a moral está sendo destruída. Não, é de verdade mesmo. O pessoal está voltando ao paganismo como religião, sabe? Eu vi isso, eu já vi jovens indo para esse paganismo, para esse hinduísmo, né? Que eles acham que hinduísmo é coisa bonita, eles acham que a paz é amor, coisa que não é. A gente sabe, eu já li bastante coisas dentro do hinduísmo, eles têm uma moral bem estranha, tem partes ali bem, né, que é meio contraditório, mas principalmente malignas. Tem muita coisa ali que é do mal e se teve um negócio que eu percebi é que em todas as religiões há uma ação demoníaca. O demônio ele está lá ajudando as coisas, entendeu? Porque depois, quando eu fui estudar mais essa distinção entre ação demoníaca e o milagre verdadeiramente divino, eu percebi que tudo aquilo que eu estava vivenciando naquele tempo ali era sim uma ação demoníaca, era o diabo, porque as pessoas não faziam ocultismo ou magia ou esse tipo de coisa. A gente prefere o termo goetia, né, que é a invocação dos demônios, para curar alguém. Eles faziam por causa de dinheiro, para pegar mulher, entendeu? Não tinha nenhum motivo bonito. Né? Os jovens hoje em dia eles procuram algo antigo, tradicional, o antigo Egito, não sei lá. A tradição cristã ela já é algo místico por si só. Na verdade, ela é o único negócio místico por si só. Se a gente for pegar toda a história dos santos e tudo mais, tudo aquilo que se faz presente de fato, certo? É muito maior do que qualquer outro ocultista ou qualquer outra coisa. O sistema que há, Cristo, a gente tem muito de ligar o cristianismo a esse negócio ocidental e tudo mais, né? Dizer, não, o Oriente ele tem um conhecimento ainda para se descobrir, que devemos descobrir, né? Que todo esse negócio de achar que o Oriente é bonito, mas Cristo nasceu no meio do mundo. Sim. Então ele é os dois, ele é Oriente e Ocidente, na verdade. O Alfa e o Ômega, sim. Início e o fim, princípio de todas as coisas. Mas enfim, bonito, né, o testemunho do Mateus e assim essa busca pela verdade, né? E a busca pela verdade que bom que você encontrou, né? Porque a verdade ela é uma pessoa, sim. Jesus Cristo. Então que bom que hoje você está aqui para cooperar com a verdade. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com doações para o nosso apostolado, por todos os sócios do Clube do Ouvinte, por todas as pessoas que ouvem nosso programa pela internet ou pelas rádios que nos retransmitem e por todas aquelas que ainda certamente irão nos ajudar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site, cooperadoresdaverdade.com. O programa é apresentado por mim e por minha esposa. Ah, tirou perfeita, então. Agora é lindíssima. Cada vez tem um adjetivo diferente. Tá bom. Por minha esposa Maria Carolina. E esporadicamente contamos com a participação de ilustres cooperadores da verdade. Hoje, no caso, os nossos queridos amigos Matheus e Juliana. E nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 10 rádios. E se você tem uma rádio e deseja transmitir nosso programa, nem precisa pedir autorização, pois o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. E nós também estamos nas principais redes sociais, né, Juliana? É isso mesmo, e é tudo muito fácil de nos encontrar. Basta procurar por Os Cooperadores no Twitter, no Instagram, no SoundCloud ou no Facebook. Enfim. E nossa página no Twitter você pode deixar a sua sugestão ou crítica e seu pedido de oração. Mas se preferir, também pode mandar um e-mail, né, Carol? Claro que pode. O endereço do e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com e nós sempre respondemos todo mundo, viu? E o programa também está disponível nas principais plataformas de podcasts no iOS, para quem usa os telefones da Apple, também Android, Windows Phone e essas tecnologias todas aí. Graças ao Peter que manja dos paranauês. Um abraço, Peter. E com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão bem sucateados, estamos fazendo uma vaquinha. Basta você entrar lá no nosso site, cooperadoresdaverdade.com, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. Na vaquinha agora nós estamos arrecadando para a compra de um novo notebook. A gente sabe que muitas vezes o nosso cooperador que vem aqui, vem de longe, né, vem participar com a gente, tem que trazer o seu notebook de casa, ou tem que trazer o seu tablet de casa. Fica difícil, né, ou imprimir o texto. Então, se nós tivéssemos um notebook para cada um, seria bem mais interessante. E agora também já é possível ser sócio do Clube do Ouvinte. Basta entrar no site apoia.se/oscooperadores. E ao se tornar sócio do Clube do Ouvinte, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Apoiando os Cooperadores da Verdade, com R$5 por mês, você participa de um grupo exclusivo no WhatsApp. Só R$5, até a Juliana pode ajudar. Tadinha. Com R$15, além do grupo do WhatsApp, você ainda recebe uma newsletter mensal. Apoiando os Cooperadores da Verdade com R$20 por mês, além do grupo no WhatsApp e a newsletter mensal, você tem um programa especial extra todos os meses. Já pensou? E a partir de R$30, além disso tudo, você ainda concorre a sorteios de brindes incríveis. Não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador e apoie a nossa obra. apoia.se/oscooperadores. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas, que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas não significa que ele seja santo. Na história da Igreja já tivemos 265 papas. Francisco é o Papa de número 266, mas nem metade deles foram considerados santos. Aliás, alguns muito pelo contrário, né? É verdade. E no último programa nós falamos de São Telésforo, o 7º pontífice depois de São Pedro. A vida dos santos. Ju, você sabe quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi o Santo Higínio, acho que. Conta pro povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Higino. Santo Higino nasceu em Atenas, na Grécia, e era filho de um filósofo, cuja nacionalidade
e genealogia são desconhecidas. Assumiu a cátedra de Pedro, sucedendo a Telésforo, no período do reinado do imperador Antonino Pio. Sua memória foi introduzida tardiamente na história da Igreja, mais precisamente a partir do século XII. Seu pontificado durou 4 anos, 3 meses e 8 dias. Nossa, que rápido, hein? E foi muito atribulado devido às perseguições infligidas aos cristãos e aos ataques de hereges gnósticos que resolveram enfrentar abertamente a Igreja de Roma. Acho que menor que o dele, só o do João Paulo I, né? E foi interessante que o Telésforo, né, que foi o que a gente estudou no programa passado, ele também combatia já ataques, né, dos gnósticos. Sim, e tal, ele já teve esse enfrentamento. Então, a gente vê que não foi nada fácil, né, a vida da igreja primitiva. Devido a um decreto do imperador Adriano, ser e confessar-se cristão já não era mais motivo de condenação. Era necessária uma violação da lei para merecer uma punição. Porém, no reinado de Antonino Pio, esta determinação legal foi ignorada e voltou a perseguição aos cristãos. Alguns inimigos da igreja acreditavam que os cristãos eram feiticeiros, sendo os responsáveis pelos flagelos que sofriam. A partir desta conclusão, passaram a atacá-los, achando que o sacrifício de cristãos estava agradando aos seus deuses e ídolos. Em seu pontificado, por 3 oportunidades, nos meses de dezembro, ordenou 15 presbíteros, 5 diáconos e 7 bispos para igrejas diferentes. Não se tem conhecimento exato sobre a causa de sua morte, mas o livro dos pontífices e o martirológio romano afirmam que Higino sofreu o martírio em Roma no dia 11 de janeiro do ano de 140 d.C., durante a dura perseguição de Antonino Pio, e que foi sepultado próximo à tumba de São Pedro no Vaticano. O seu sucessor foi São Pio I. Santo Higino, rogai por nós. Nós somos os Cooperadores da Verdade. Se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. Mateus, qual é o conselho do Padre Pio para o nosso programa de hoje? As tentações aumentam o amor de Deus se as afastamos imediatamente. Orando com Padre Pio. Deus nos ama e por isso nos testa, nos põe à prova. Testa a nossa fidelidade e quer ter certeza do nosso amor. E assim somos tentados. Nunca acima de nossas capacidades, é verdade, mas somos tentados. Somos tentados a trocar Deus por outras coisas, pelas coisas do mundo. Somos tentados a escolher a porta larga, achando que o caminho da porta estreita está difícil demais. Mas não há problema em sermos tentados, desde que sejamos fortes para vencermos as tentações. Fortes para amar, fortes para dizer para nós mesmos que amamos a Deus sobre todas as coisas e que Ele é o mais importante de tudo. Não precisamos provar nada a ninguém, a não ser ao próprio Deus. Quantas vezes, bem na hora da missa, apareceu uma visita em casa, né? E você deixou de ir à missa para ficar fazendo sala para visita, não é mesmo? É uma história bem comum. Ah, mas o que eu poderia fazer? Não seria falta de educação mandar a visita embora? Talvez. Mas o que Deus queria é que você convidasse a visita para ir à missa junto com você, mesmo que eles nem fossem católicos. Mas, ao invés disso, você só mostrou que a visita era mais importante do que Deus na tua vida, quando deixou de ir à missa. E isso acontece também em vários momentos nossos, né? Assim, acontece, sei lá, a gente está em casa, acontece alguma outra coisa, ou perde o horário por algum motivo bobo, né? Acaba se envolvendo com outras atividades, outras coisas, e acaba perdendo o horário da missa. E tudo são desculpas esfarrapadas, porque se a gente for analisar aqui na nossa arquidiocese, aqui na nossa forania mais especificamente, nós temos tantos horários de missas, né?
Começando pelo sábado à tarde, depois mais à noitinha, aí domingo de manhã bem cedo, domingo no meio da manhã, depois domingo à noite. Então tem muitos horários que a gente pode optar por ir à missa. Se você deixou para ir no último horário possível e imaginável, lá no domingo à noite, aí chegou uma visita e você não foi, aí também você está pecando porque você poderia ter se programado melhor e já ter ido antes. Aqui em casa nós temos o costume, né, na missa do final de semana a gente vai nas duas, no sábado e no domingo. É uma questão assim até de... a gente já vai no sábado, se acontecer algum imprevisto não der para ir no domingo, a gente foi no sábado. Mas daí, não tem nada, vamos no domingo também, né? É a mesma missa, é a mesma liturgia. Geralmente a gente vai em paróquias diferentes, né? Mas enfim... eu acho que é uma forma da gente estar aí prevenido, né, para não acontecer esse tipo de situação. Talvez a gente fique, né, às vezes com vergonha de dizer que, por exemplo, no caso da visita, né, se você recebe uma visita, vergonha de dizer que estava pronto para ir à missa, né, vergonha da missa, vergonha de Deus, e assim a tentação de abandonar a Deus para ficar com a visita sempre foi mais forte, né, do que você e te venceu. Padre Pio diz que as tentações aumentam o amor de Deus se as afastamos imediatamente. Mas você não se afastou da tentação. Pelo contrário, você abraçou a tentação e acabou caindo nela. Isso fez aumentar ou diminuir o amor de Deus? Gente, isso foi apenas um exemplo, mas existem tantas e tantas e tantas outras situações, não é mesmo? De repente você está sozinho em casa, no seu quarto, fazendo um trabalho no computador, tarde da noite, e de repente vem na sua mente o desejo de olhar pornografia na internet. Você está ali parado em frente ao computador, ninguém vai ver o que você vai fazer. Ninguém vai saber o que você fez. Está tudo ali, na sua frente, a um clique. Basta você tomar a decisão. Entra no site pornográfico ou não entra? É uma tentação. Mas não é algo que interfere somente na tua vida física, ver ou não ver pornografia, masturbar-se ou não, mas que envolve toda a tua vida espiritual e principalmente o teu amor por Deus. Nessa hora você desliga o computador e vai dormir. Pronto. Venceu a tentação. O amor de Deus aumentou, pois você conseguiu se afastar da tentação. Mas uma coisa que eu considero muito importante na frase de Padre Pio é a palavra imediatamente. Ele diz que as tentações aumentam o amor de Deus se as afastamos imediatamente. Às vezes caímos, cedemos às tentações. Outras as vencemos, mas titubeamos. Pensamos um pouco antes de tomar uma decisão. Nos decidimos por Deus, é verdade, mas relutamos um pouco. Mas Padre Pio diz que as tentações aumentam o amor de Deus se as afastamos imediatamente. Se as afastamos imediatamente, ou seja, logo que elas aparecem. Logo que aparecer uma tentação de trocar Deus por qualquer outra coisa, tentação de pecar, de trair, de manchar a castidade, seja pelo olhar, seja por ações, por palavras ou até mesmo por omissões, vencer a tentação imediatamente. Mas como vencer? Parece contraditório o que eu vou dizer, mas para vencer é preciso fugir. Sei que a vida do homem é uma luta constante. Lutamos não contra a carne, mas contra os espíritos malignos. Numa guerra é preciso lutar para vencer. Mas Padre Pio fala em nos afastarmos das tentações. Se você está no campo de batalha e ao invés de enfrentar o inimigo, você se afasta dele, é porque está fugindo. Parece covardia, mas não é. Precisamos fugir das tentações. Evitar todo tipo de situação que, como nós bem sabemos, nos levam a pecar. Se você enfrenta as tentações confiando unicamente em suas capacidades, é muito provável que caia. São Paulo já dizia em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, quem está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado, né? Cuidado, eu acho que é a palavra mais correta aqui mesmo, né? Porque se nós precisamos fugir das tentações, nós temos que ter cautela em todos os nossos movimentos, em todas as nossas decisões no dia a dia. E assim, a Maria Carolina e eu estamos casados há 2 anos, né? E agora, esse mês, completa 5 anos de tudo, assim,
namoro, lindo, noivado, ele né? lembrou. E casamento. E aí eu sempre lembro, né, das situações que nós passamos, das tentações que nós passamos durante o tempo de namoro, principalmente no que diz respeito à castidade, né? E a gente está tentando engravidar. E eu quero muito que seja uma menina, porque eu já tenho 2 filhos, tenho 2 meninos, né? E aí eu fico pensando nessa situação, tanto com os meninos como com as meninas. Eu acho que com as meninas é mais delicado ainda, né? Por quê? O namoro, né? Se você namora em casa, na sala, na frente do papai e da mamãe, qual é a situação que vai te levar a cair, né? Não tem, tá na frente de todo mundo. Agora, se você vai para uma sala de cinema escura, então a coisa já fica diferente, né? A gente tem que fugir da tentação. A gente não pode confiar na nossa própria força humana. Dizer, não, eu sou forte, comigo não acontece, eu posso... Não dá, gente, não dá. Né? Principalmente porque todo ser humano, eu acredito que tem uma inclinação para o pecado, né? Sim. Então é difícil a gente achar que vai... E teve um outro texto já de Padre Pio, uma outra coisa que ele falou também, uma outra frase que ele disse, a respeito de você não ficar... fantasiando, né, aquela tentação, porque às vezes acontece, eu digo assim, por exemplo, no meu trabalho, né, em casa, dona de casa, às vezes eu preciso fazer alguma coisa, preciso varrer o chão, e aí eu penso assim, vou fazer vontade de deitar mais um pouquinho, de dormir mais um pouquinho, e daí eu fico assim, me pensando na minha cama, no meu travesseiro, naquela preguicinha, sabe? né? Assim, e daí, isso, eu já pequei aí, né, porque eu já tava me deliciando com aquela... Por pensamento consentido, né? Com aquele pensamento. E aí, esse texto que eu lembrei agora, que a gente viu em outro programa, que a gente falou, que a gente meditou, vem bem com esse, assim, de afastar essa tentação imediatamente, né? De você não dar margem para aquilo ali, não ficar pensando naquilo ali. Acho que isso é importante para nós, né? Seres humanos, assim, reconhecendo o quanto nós somos pecadores, que a gente precisa justamente, né? Exato. Você está fazendo uma trilha, né? Uma caminhada. E no meio dessa trilha você encontrou um lago de lama. Aí você teria que ou voltar ou desviar esse lago e você pensa, eu vou perder muito tempo, são muitos quilômetros até eu desviar esse lago. Não, comigo não acontece, eu vou cruzar o lago de lama e vou sair do outro lado limpinho. Não vai sair limpinho, meu amigo, né? Então a gente tem que realmente, às vezes, recuar, às vezes fugir, como diz Padre Pio, das tentações. Então, novamente, né, como diz São Paulo, quem está de pé, cuidado para que não caia. Que assim seja. Amém. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. Se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. E agora chegou um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre a vida de São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida deste santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes Franciscanas. Por que te perturbas, homenzinho? Muitas vezes me preocupo com o futuro da humanidade, vendo tudo o que está acontecendo de forma lamentável ao meu redor. As meninas de 9 ou 10 anos já grávidas, essas músicas sensuais com letras pornográficas, os adolescentes e jovens entrando no mundo das drogas, né, e do crime cada vez mais cedo, a loucura do trânsito, os jornais noticiando todos os dias e todos os tipos de assassinatos, estupros, pedofilias, assalto, crimes hediondos, um marido traído que mata a mulher, o amante dela, enfim.
homossexualismo explícito pelas ruas, as famílias destruídas, desestruturadas, o aborto, o abandono, a prostituição, o feminismo, a ideologia de gênero e, o pior de tudo, o relativismo. Ou seja, tudo é aceito numa boa pela sociedade, como sendo algo absolutamente normal, né? Anormal devo ser eu mesmo, Ou que, eu acho, que me escandalizo com essas coisas. E a gente até estava falando no carro sobre a missa, né, Juliana? E aí eu uso véu, a Juliana também, eu uso véu preto, porque eu sou casada, a Juliana o branco. Mas a gente usa o véu, enfim, e se veste de forma modesta. E aí vão aquelas mulheres de shortinho curto na missa, né? E a gente falava justamente sobre isso, assim, que elas deve ser normal isso. E a gente que é a diferentona, assim, né? A estranha, né? Shortinho curto já é uma redundância, né? E bermuda, chinelo. Short já é curto, né? Aí você coloca no diminutivo, shortinho. Shortinhozinho curtinho, né? Elas vão parecer prostitutas, né? Mas enfim, diz que as prostitutas iriam nos proceder no reino dos céus, então por isso que elas vão à missa desse jeito. E eu, às vezes, quero salvar todo mundo, né? Quero converter todo mundo. Outro dia eu falei com uma ex-aluna através de um chat de uma rede social, e eu tinha visto umas fotos dela com um bebê de pouco mais de 1 ano. E ela, muito novinha, né, pra ser filho dela, né? Então perguntei se era filho dela. Também perguntei se ela tinha casado na igreja. E como a resposta foi negativa, comecei a tentar convencê-la da importância do matrimônio católico, de receber a bênção de Deus, e depois de ter gasto meu latim por alguns minutos, ela veio me dizer que já não vive mais com o pai da criança. Daqui a pouco terá outro homem que lhe fará outro filho, e depois outro, e assim por diante. Quando eu fui ministro de minha fraternidade franciscana, queria converter todo mundo. Queria ensinar como participar dignamente da liturgia. Tentei convencê-los de que não devem rezar certas orações, pois são orações sacerdotais, coisas que são bem básicas, né? Bem básicas, né? Orações que só o padre pode rezá-las, mas tudo isso, toda essa minha preocupação não levou a nada. Não consegui mudar nada, não consegui salvar ninguém. Pelo contrário, só afastei as pessoas de mim. Afastei irmãos de fraternidade quando disse que não convinha ficar postando mensagens espíritas nas redes sociais. Ou quando condenei abertamente quem vive junto sem ser casado. Ou quem se associa à maçonaria, por exemplo. E no auge de minha frustração, em ver de mãos e pés atados, sem poder fazer nada para mudar o mundo que está todo errado, me vem Tomás de Celano, grande biógrafo de São Francisco de Assis, recordar essa pequena passagem da vida do santo em que Deus o consola dizendo: por que te perturbas, homenzinho? Será que eu te coloquei como pastor de minha ordem para desconheceres que o patrono principal sou eu? Foi para isso que eu te escolhi, homem simples, para que os que desejarem sigam as obras que eu fizer em ti e que devem ser imitadas por todos os demais. Eu chamei, guardarei e apacentarei. Para reparar a queda de uns, colocarei outros. Se não existirem, eu mesmo os farei nascer. Por isso não te perturbes, mas cuida de tua salvação, porque, mesmo que a ordem ficasse reduzida a 3 frades, permaneceria sempre firme pela minha proteção. E é assim que me sinto também. Uma pobre mulherzinha que às vezes se esquece que Deus está cuidando de tudo, que Deus está me usando para pastorear, não simplesmente com palavras, mas muitas vezes apenas com um exemplo. Um ser humaninho que esquece que é mais valiosa a sua presença neste mundo do que a sua tentativa desesperada de converter a todos. É bem por aí mesmo o caminho. Às vezes a gente está tão preocupado com o outro, né? E quando a gente falava agora há pouco da questão do shortinho. Porque eu vou à missa de véu, eu vou à missa com uma roupa modesta, de saia, de vestido. Não eu, tá, gente? Eu não uso véu. Ainda bem. Tá? Ainda bem, né?
Mas eu fico olhando pra irmã do lado, com o shortinho dela. Parece que eu tô mais preocupado com ela do que eu mesmo participar bem da Santa Missa. Então acho que a gente tem que mudar um pouco essa maneira de pensar, né? Porque aquele homem ali tá de bermuda e de chinelo na missa. Tá, mas eu tô com o meu terno. Eu vou me concentrar, eu vou rezar pela conversão dele, mas é o máximo que eu posso fazer. Porque muitas vezes você chega na pessoa e diz, meu senhor, não pode vir de bermuda na missa. Aí ele não vem nunca mais, né? Então vamos rezar mais, ao invés de criticar tanto. E colocar mesmo nas mãos de Deus, porque ele é a cabeça da igreja, né? Ele vai dar um jeito nisso tudo. Seja nesse mundo ou no mundo vindouro, ele vai resolver todas as coisas. Então, eu acho que essas nossas preocupações, elas acabam sendo vãs. Embora sejamos apóstolos, sejamos cooperadores da verdade, né? E vamos continuar sempre dizendo a verdade, custe o que custar, doa quem doer. Que assim seja. Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos. Graças a Deus. E sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, hein, gente? Pois eu não aguentava mais de sede. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura, a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Elementum Witbier Cosa Nostra. Elementum Cosa Nostra Witbier. A cada gole uma experiência para os sentidos. Aprecie as complexas notas de especiarias e o leve aroma cítrico das cascas de limão siciliano em harmonia com o suave sabor do mel, proveniente dos maltes. Sinta a leve picância do coentro e zimbro, inspirada nas Witbiers da Bélgica. Para refletir a personalidade da marca, convidamos os conceituados artistas Matheus Green e Mike Seilar, que foram desafiados a traduzir visualmente sua percepção de sabor da cerveja em nossos rótulos. Tem uma cerveja bem leve, né, gente? Tem apenas 5% de teor alcoólico, 20% de amargor, tá? Como toda cerveja, a gente sabe que a armazenagem ela é vertical, tá? A temperatura de serviço é entre 2 e 4 graus. Ela está disponível em garrafas de 500 ml. Elementos: água, malte de cevada, lúpulos importados, leveduras, zimbro, coentro, casca de limão siciliano, aveia e trigo, sem aditivos químicos. Harmoniza com frutos do mar, sushi, salmão, bolinhos de bacalhau, omeletes, César salade e quiche de queijo. O máximo eu posso fazer um omelete pra gente aqui, viu? Não, frutos do mar, sushi, não tem. Depois já tem um bolo de chocolate. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Clarinha essa cerveja, né? O cheiro dela é bem característico de uma cerveja de trigo, né? Porque a Witbier nada mais é do que uma cerveja de trigo com alguns aditivos, né? Que geralmente é o limão, o coentro, né? Que são os aditivos da Witbier. E ela é bem clara, mas ela é levemente turva, né? Ela não é tão turva quanto as cervejas de trigo. Você quase consegue enxergar através do copo. Eu não consigo sentir coentro e raspa de limão, nada disso.
Mas eu sinto que ela não é muito amarga, né? Não, Não é amarga. bem leve. Ela tem uma drinkabilidade bem boa. Muito louco esse rótulo. Ela é boa, sim. Bem boa, bem gostosa. Uma cerveja bem leve, assim, né? Não, até o próprio amargor dela ali, em torno de 20 IBU, né? É bem, bem baixo mesmo. Mas é bem gostosa mesmo, muito boa. Está aprovada. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhouse.mkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar do noivo que enrola a noiva, ou vice-versa, e o casamento nunca sai. A hora da treta. Noivado eterno, não caia nessa furada. Quase toda família tem seus personagens e histórias estranhas. Na minha família, um dos casos mais bizonhos era o de uma tia que ficou noiva por 21 anos. Depois acabou não se casando e está sozinha até hoje. Talvez você nunca tenha visto um caso assim tão extremo, né? Mas é bem possível que conheça alguma moça que perdeu boa parte da sua juventude em um noivado que se arrastou por muitos, muitos anos, né? Eu não noivado, mas a minha irmã já tá namorando há mais de 10 anos, Mais de né? 10 anos, né? Noivado é mais recente, né? E minha irmã é nova, minha irmã tem 28, 27, 28 anos, mas já tá namorando há 10 anos, namorou 10 anos e agora tá noiva já há uns anos também. 2 ou 3, né? 2 ou 3 Mais anos ou noiva menos. já. Eu conheci uma moça que noivou 10 anos, casou. Pelo menos, né? Pelo menos, casou. Mas foi 10 anos de noivado, né? E a tua irmã, não sei se vai casar, não, hein? Bom, né? Quem sabe? Mas, assim, no fim, tem muitas dessas moças, né, que acabam se arrastando ali, enfim, e não dá em nada, né? É algo até bem comum, infelizmente. E a grande prejudicada nessas situações é a mulher. Ela que tem o tal relógio biológico, que não espera, não volta atrás e não perdoa a passagem do tempo. Muitas meninas entram jovens em um noivado e saem dele não tão jovens assim, cheias de cicatrizes na alma. Há 2 problemas nisso. Primeiro, quanto maior a idade da mulher, menor o número de possíveis pretendentes. Sempre se pode arrumar alguém, mas certamente fica mais difícil. Segundo, enquanto a fertilidade dos homens começa a cair somente perto dos 40 anos, a das mulheres começa a reduzir antes dos 30. Tu não enrola a Juliana, hein, Matheus? Agora, esse negócio ali de que quanto maior a idade, né, menor o número de possíveis pretendentes, a Carol escapou aí, né? Porque já tava com a idadezinha já mais avançada. Olha isso! Né? Aí veio lá caçar o Raiman, né? Disse, eu vou pegar esse aqui, né? Aí a gente cantava assim na entrada da igreja, né? Até que enfim, arrumei um trouxa que gostou de mim. Mentira, nada a ver isso. E como é que esse rolo começa? Quando um casal de namorados resolve trocar alianças de noivado sem nem mesmo ter estabelecido uma data próxima e provável para o casamento. A mulher, romântica e iludida, se sente mais segura, mais valorizada e não percebe
o atoleiro em que pode, muito possivelmente, estar se enfiando. Olha lá, hein, miga? Abre teu olho. A aliança no dedo, sem data de casamento em vista, não necessariamente é compromisso. Pode ser uma algema. Uma algema que vai te acorrentar por um longo tempo a um homem com quem você não terá futuro nenhum. Eu sei que eu vou fugir um pouquinho do tema agora, mas assim, ontem nós estávamos na Santa Missa e tinha um casal comemorando 60 anos de vida matrimonial. A Carol chegou até a chorar, Eu né? chorei. O padre chamou eles lá na frente Ai, que para bonitinho. abençoar a aliança e fazer eles renovarem a promessa, né? Com as mesmas palavras que a gente diz no casamento. E de fato, assim, é uma coisa muito bonita, que deveria ser normal, deveria ser comum, mas que está cada vez mais incomum, está cada vez mais difícil as pessoas chegarem a 60 anos de casados, né? Infelizmente, os casamentos eles estão muito descartáveis, duram muito pouco, enfim. E aí eu pensava, né? Eu falei agora, brinquei em relação ao fato da idade da Carol, mas assim, eu pensava nisso ontem, durante a missa, que eu não vou fazer 60 anos de casado, que casei assim já bem tarde, né? Eu tenho 40 anos e estou com 2 anos de casado. Então, para eu chegar nos 60 anos, ia ser bem difícil, bem complicado. E assim, que graça que é você poder chegar, né, a 50, 60 anos de casado. Agora, no nosso contexto de hoje, se você alongar muito esse noivado, 10 anos, 15 anos de noivado, você também nunca vai chegar a 50 anos de casado, né? O que você acha, Juliana? Eu já tenho uma conhecida que ela namorou 10 anos, quando finalmente casou, passou nem 2 anos, divorciou. Tu vê, Que coisa triste, né? Sim. Essa é uma conhecida sua, não é uma conhecida minha, mas eu posso, assim, arriscar dizer que talvez esses 10 anos eles já tinham uma vida marital. Sim, né? sem dúvida. Aí já estavam vivendo um casamento sem o matrimônio, sem a bênção de Deus. E aí casou e, poxa, para eles não fez diferença, né? Era 12 anos no total. Né? É bom lembrar que o noivado de verdade envolve uma celebração católica na qual as alianças são abençoadas e os noivos selam uma promessa diante do Senhor. Mas, como de costume, o noivado se transformou apenas em uma convenção social, sem nenhuma necessidade de se comprometer diante de Deus. Isso quando existe o noivado hoje em dia, né? Porque parece que está sumindo também, né? Justamente porque... só você para querer fazer noivado. Porque assim, as pessoas não são mais católicas, vamos falar bem abertamente, não são mais católicas. São católicas de nome, são católicas de IBGE, né? Porque é batizado, enfim. Aí namora um tempo, aí já vai morar junto. Né? Aí pulou etapas, pulou noivado, né? Pulou casamento, enfim. Quando eu resolvi que estava pronto para casar, né? E foi rápido, né? Estava namorando há pouco tempo, eu já disse, não, tem que casar e tal, e é isso mesmo, não tem por que ficar perdendo tempo, né? Então, eu pedi a Maria Carolina em casamento na rádio, né? Na época nós fazíamos programa de rádio mesmo, né? Ao vivo. Ao vivo, né? Um programa ao vivo. E ela não sabia de nada, né? E eu tava... Aí era um programa tudo cronometrado, né? E eu tava ali acompanhando o texto, aí ele saiu do texto. Mas naquela época não era um programa assim como agora que a gente fala, interrompe, enfim. Que dá pra errar e cortar e gravar de novo. Vivo. É ao vivo, então é tudo... O texto era todo assim, certinho, e ele começou a sair do texto. Aí eu olhei pra ele, assim, ele não falou nada e continuou lendo o texto. Porque você, não sei o quê. E porque o texto falava sobre o amor e tal, né? E você é o amor da minha vida, e não sei o que lá, não sei o que lá. Isso, e daí pedi em casamento ao vivo. Aí ele pediu na rádio. em casamento. Daí ela chorou, daí ela riu, daí, né? Aí foi pro comercial, porque eu não sabia o que fazer. Né? E depois a gente fez realmente, né? Daí ele quis fazer uma noivado, cerimônia, né? Chama com meu pai, e minha tal, mãe, né? pedir minha mão. Pedir a mão em casamento assim. pro pai dela, tudo certinho, tudo como a gente acredita que deve ser, né? Então nós resolvemos noivar, já tínhamos escolhido certinho a data do casamento, levamos as alianças para o padre abençoar ao final da Santa Missa, né? E isso que, na verdade, nós até antecipamos em alguns meses a data do casamento que nós já tínhamos pensado no princípio. Nós tínhamos marcado uma data, não na igreja, né? Mas marcado já
Que podia ser, podia né? ser, vai ser tal dia. E foi difícil pra gente escolher uma data, É porque o a gente Rodrigo queria... é muito chato, sabe? O Rodrigo, tudo tem que ter uma explicação. Chato não, é doença, tem o toque. Tudo tem que ter uma explicação. Tudo então, tinha que ser uma data de um santo, era um dia de santo, sei lá do quê. Aí, pra depois achar uma outra data... Daí era difícil de encaixar um outro santo que fosse de minha devoção e tal. A gente acabou casando no dia 26 de abril, que é o dia da primeira missa celebrada no Brasil, né? É uma data que a gente não esquece mais, né? Mas isso também é estratégia do homem para daí não esquecer, né, a data. Fica a dica. E antecipamos, acho que uns 6 meses, pelo menos. Foi, né? porque a gente pretendia casar em outubro, era dia de Frei Galvão. Isso. Santo Frei Galvão. E aí a gente acabou casando em abril, né? Do ano seguinte. Nós ficamos noivos de setembro e casamos em abril do ano seguinte. Foi isso. Mas há muitos homens que, de forma consciente ou não, colocam uma aliança de noivado no dedo da namorada só para ampliar a sua posse, né, sobre ela e tê-la sob controle. Iludida com o ovo, o ovo dentro da galinha, a mulher sente que já está com o casamento garantido, né? E se apega ainda mais ao homem. Não raro, mesmo sendo católica, também cede aos apelos sexuais do noivo. Afinal, nós vamos casar mesmo, não é? E além dessa aliança do noivado, também existe aquela modinha da aliança do namoro. Né? Não sei se vocês já viram essa aliancinha de namoro. Uma aliança de prata, né? Enfim. Gente, eu sou professor do 6º ao 9º ano. Então eu vejo crianças de 11 anos de idade com uma aliança dessa no dedo. O pai e a mãe compram. Né? E aí você diz assim, mas isso aqui o que é? Eu falo pra eles assim como se eu não soubesse, né? O que é essa aliança no seu dedo? É uma aliança de compromisso. Tá, compromisso com quem? Daí a pessoa fica naquele grilinho, né? Cri, 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 cri. Compromisso com o meu namorado. Não, o significado dessa aliança é um compromisso com Deus. Ela surgiu, essa história de usar essa aliança de compromisso, em igrejas pentecostais nos Estados Unidos, né? Para que você fizesse um voto de castidade. Então você iria usar aquela aliança, simbolizando que você não iria ter relações antes do casamento. Né? Aí as crianças de 11, 12 anos usam a aliança achando que é um compromisso com o namoradinho e já transaram com o namorado. Com 11 anos, com 12 anos. Isso, tantos casos que eu já tive de aluna grávida aos 11 anos de idade. Né? E tem aqueles que colocam a aliança bem grossa com o nome da pessoa em cima pra dizer, esse aqui é meu, entendeu? Marcando o território. Só que daí não dá certo com aquele, daí ganha uma aliança do outro, depois uma aliança do outro, uma aliança do outro. Já tem em casa uma gavetinha com 35 alianças. Né? E desculpa a expressão, e já deu pra todo mundo. Né? Já deu mais do que chuchu na serra, né? Então é complicado, né? E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo. Cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua Imaculada Conceição resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no teu amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difícil que sejam as provas da vida. Mesmo ser triste a esperança do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre e redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai.
Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos a coragem para dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos. Cheia de graças tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações, penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solícita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te, mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesse. Mostra-te, mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigada a você que nos acompanhou neste podcast. Ajude a divulgar compartilhando nossas redes sociais. Muito obrigado, fico feliz que hajam ainda pessoas que estejam dispostas a falar sobre o que nós estamos falando aqui, a divulgar realmente a fé cristã. Eu acho extremamente importante e é isso, muito obrigado, eu gostei muito de participar e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigada também, desculpe a vergonha, né? Aos poucos, né? A gente vai se soltando um pouco mais, mas muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da minha participação aqui. Muito bom, foi muito bacana, tanto o Matheus quanto a Juliana, né? São pessoas que nós realmente gostamos muito, assim, né, de coração, por serem um casal de namorados, né, novos, enfim, e a gente ter justamente o que o Matheus falou, assim, nós estamos preocupados, né, com as mesmas coisas e é muito importante, assim, que a gente fortaleça também, né, sempre mais essa amizade. Que Deus nos abençoe, né, abençoe a todos que nos ouviram. Muito obrigada a vocês por terem aceitado, né, porque tantas pessoas que a gente convida e acaba não vindo, né, e muito, muito obrigada, um grande abraço aos nossos
nossos irmãos também que estão nos ouvindo. Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria. E a Juliana falava aqui que no começo ela estava mais tímida, no finalzinho ela estava se soltando. Então isso aqui foi só um ensaio, tá? A gente vai começar a gravar de verdade daqui a pouco. Tá. Obrigado aos nossos ouvintes, aos nossos apoiadores. Muito obrigado, Mateus. Obrigado, Juliana. Deus os abençoe e lhes recompensem, né, por esse trabalho que vocês prestaram no dia de hoje. Às vezes a gente não tem noção de quem está nos ouvindo. Nós temos 10 rádios que nos transmitem. Tem rádios que tem mais de 100 mil ouvintes, e às vezes uma palavra do Mateus, uma palavra da Juliana, uma palavra da Carol, enfim, toca o coração de uma pessoa lá no outro lado desse país e realmente tem um significado muito profundo. Então, que Deus lhes pague mesmo por vocês terem aceitado vir cooperar com a verdade. Obrigado, Carol, meu benzinho. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.